Percebi no ar uma leve fragrância, como se uma flor invisível pairasse em torno de mim. Respirei fundo, inebriada, e foi como se meu coração se lavasse. Avancei até o extremo da sala e olhei para trás. Muito tempo, certamente, se passaria, muitas alterações se processariam até que, um dia, tudo voltaria a ser como era. A Assembleia não teria um local, seria a terra inteira. A palavra de Jesus falaria aos corações, não aos olhos. Seria vital, como o ar que respiramos, e que sempre mais puro a céu aberto. A fragrância, que se intensificara no ar, agora envolvia-me como um canteiro florido, lembrando os cravos. Ouvi passos atrás de mim. Era Meliton. Em seu rosto inteligente e agudo as narinas palpitavam enquanto olhava entre o surpreso e reprovador para mim. Veio por alguma coisa? Perguntou-me falando baixinho. Vim pela enfermidade de Adastro. Ele sorriu misteriosamente e eu fiquei sem saber o que falar. Adiantou-se. Pensei que fosse se dirigir ao púlpito. Porém a meio caminho se voltou para mim. Recuei embaraçada, ainda tonta. Estávamos tão próximos que eu podia ver a trama de veias azuis em sua fronte amarelada. Deveria ter entrado diretamente pelos fundos, eu lhe disse, mas desejei descansar aqui. Abri uma das janelas. Fecho eu mesma antes de sair. Certo, viste a inovação que trouxemos? Perguntou suavemente. Eu pensei. Por que será que sussurra? Vamos todos falar baixinho daqui por diante. Vi sim, porém não alcanço sua utilidade. Servirá as prédicas. Não sei por que me sentia mais à vontade. A calma que até o momento da entrada de Meliton me refrigerara a alma, agora refluía. Foi assim que comentei. Dás uma função nova ao púlpito. Até agora servir aos atores, no teatro. O teatro pode também servir-nos. É preciso impressionar. Interior ou exteriormente? Exteriormente antes, interiormente depois. Gostaria de estar certa de que dará certo, em se tratando de almas, Meliton. O cristianismo é tão abstrato. O esforço de concretizá-lo pode apenas materializá-lo. Ele ignorou meu argumento e disse. Não percebes que estivemos desorganizados até agora? É preciso sair dessa fase empirista e sistematizar. Sistematizar sobre sentimentos, e não te esqueças de que os evangelhos vieram para, em primeiro lugar, iluminar os sentimentos, não impor a fé cega. Meliton era, habitualmente, reservado e inacessível. Nessa manhã, entretanto, mostrava-se quase familiar. Esse tom, porém, cochichado quase, parecia-me mais enfadado. Quis provocá-lo a nos mostrarmos naturais. Disse-lhe secamente. Para os sistemas necessariamente os dogmas, para os dogmas necessariamente uma teologia. Ele, porém, apenas assentiu. Disse. Sim. É curioso que Jesus não tenha sentido a necessidade de uma teologia. E, por certo, não o julgamos mentalmente incapaz da empreitada. Bem, digamos que lidamos com um organismo que cresce. São necessárias normas de rigidez. É preciso, pois, apertar as cravelhas. Isto é, por melhor dizer, é preciso passar o cristianismo do seu estado fluido ao sólido. Ele não respondeu e ficou de cabeça baixa, a olhar pensativamente para um ponto no solo. Eu continuei. É preciso transformar um movimento que perdura num movimento que não muda. Não é isso? No seio da igreja, ele disse, podem-se produzir correntes de ideias capazes de abrir, em se desenvolvendo, caminhos diferentes. É preciso tolher a oportunidade de escolha. Isso pensais em Alexandria? Sim, isso pensamos em Alexandria. E Alexandria é uma lua que se apaga, é um sol no ocaso. Para o grande trabalho fora preciso um homem de gênio, de força, um homem jovem. E ele apareceu. Atanásio. Atanásio. Vai ser possível fixar agora o dogma, estabelecê-lo por um longo tempo. Destruir a semente da revolta, antes que brote e viceje, eis o segundo trabalho. Menosprezas a capacidade de outros homens, Meliton. Como Arrius.
Na realidade sabes que a semente já brotou. Nós arrancaremos, a qualquer custo nós as arrancaremos. Arrancaremos o joio, a heresia. É preciso, a qualquer custo. Mas para muitos, eu mesma inclusive, a planta má, o joio, sois vós. Isso cria um problema muito sério. Meliton não se agastou. Acredito que supusesse uma possibilidade de me convencer. Ao invés de me responder, redarguiu. Tenta compreender. Se há na doutrina cristã uma concepção que merece o nome de central, esta deve ser a ideia que se deve fazer da pessoa de Cristo e das relações desta pessoa com Deus e com a humanidade. Concordas? Eu respondi dubiamente. Tal teoria sobre o Cristo, tal teoria sobre o cristianismo. Até agora Jesus tem sido apenas um profeta, um Messias, é preciso tirar-lhe os traços semíticos. Esta teoria. Eu interrompi quase de chofre. Recolhe-te as anotações de Levi, aos textos mais antigos ou mesmo às anotações de Lucas e Marcos. Está ali o sentido de Filho de Deus, sem nada de transcendente ou metafísico. Jesus é Filho de Deus como eu outros somos. Meliton sorriu com paciência. O helenismo tem e deve assimilar o Cristo semítico. Contemplemos o sublime espetáculo. A loucura da cruz e a sabedoria grega fundem-se, dessa união nasce a teologia. Isso pode acontecer, está claro. É bem possível que aconteça. Mas a ideia de unidade divina poderá se firmar apenas como uma tradição. E o que sucederá no momento em que as tradições ruírem ao sopro da verdade que é eterna, Meliton? O assunto não é novo. Orígenes nega a igualdade do Pai e do Filho. Este é eterno, sim, diz explicitamente, pois que as almas são eternas e essa eternidade do Verbo não o separa especificamente das outras criaturas. Numa palavra, o Cristo de Orígenes, tão próximo de Deus, não difere senão pelo grau de sua perfeição espiritual dos outros seres racionais e morais. Ele olhou espantado para mim e eu agradeci a Deus a chegada de Nícalo à nossa casa. Aproveitei-me para dizer. Outros homens cogitaram também assim. E ninguém poderá detê-los. Nós os deteremos. Nossos enviados se encontram aos pés de Constantino, em Roma. E por que não em Bizâncio, ao lado de Licínio? Meliton riu-se e não me respondeu. Ao contrário, prosseguiu no assunto que eu interrompera. Propomos um concílio. E Constantino compreendeu-nos-á. Constantino sente a necessidade de unificar o império. E o que poderá unificar o império? A religião. E o unitarismo é impotente para conter e transformar o mundo pagão. A encarnação divina será eficaz sobre a maioria dos espíritos e dos corações. Sem a Trindade, a encarnação faz-se sem valor. É incrível que não percebais isso. A Trindade conquistará o mundo greco-romano para o monoteísmo. Meliton silenciara. Percebi que sua mão estava pousada sobre meu braço e que me apertava como uma garra de ferro, numa força inimaginável diante de sua fragilidade. Libertei-me e disse. Preciso ver Adastro. Antes de sair voltei-me e viu na mesma posição. Seu olhar se fizera esgazeado. Meliton sonhava, via o mundo greco-romano conquistado. E esse propósito de conquista em nome de Jesus bem possibilitaria que, num certo tempo, os homens se estivessem digladiando, chacinando-se uns aos outros. Enquanto me dirigia aos aposentos em que Adastro se albergava, pensava naquele concílio sob o patrocínio direto de Constantino. Era uma brilhante ideia, uma cartada definitiva se os representantes das igrejas estivessem convenientemente trabalhados. Era também o maior perigo com que se defrontava a doutrina cristã desde que Jesus a enunciara nas terras longínquas, em derredor do lago de Genezaré. Constantino, por enquanto em guerra contra Licínio, daria o seu beneplácito. Estava claro que Meliton e os seus contavam com a vitória de Constantino sobre Licínio. Elementos espertos, políticos, hábeis, movimentavam-se já não mais para a conquista do território imponderável das almas entregues às trevas da ignorância e do erro, mas para a conquista do vasto mundo greco-romano. Encontrei Adastro tranquilo depois de uma crise dispeneica que durara toda a noite.
Profundas olheiras marcavam-lhe o rosto que segurava, fixamente, um sorriso bondoso. À sua cabeceira conheci um jovem entendido em medicina, de nome Alexandre, o qual Adastro apresentou-me como pessoa recém-chegada a Sebastes. Alexandre. Era uma situação aflitiva. Necessitava ir atender um doente, do outro lado da montanha, mas o forte temporal fizera correr terras e rochas da vertente em horríveis desmoronamentos que recobriram as estreitas trilhas e sobre as quais os camponeses falavam de olhos estatelados. Ele poderia procurar outra passagem nos desfiladeiros, mas para isso necessitaria do cavalo. O velho animal, todavia, poucos dias antes do temporal, adoecera. Ele não pudera salvá-lo. Morrera. Estava esgotado pelo trabalho e não havia como arranjar outro de empréstimo em toda a vizinhança. Então o médico tomara uma decisão. Mandara que o menino fechasse a casa, portas e janelas. E Alexandre, intrigado, obedecera. Agora vem comigo. Ordenara. Deitara-se de comprido em seu leito e dera uma instrução. Vou tentar projetar meu espírito até a casa do velho. Não te espantes, pois isso é possível. Tu ficas encarregado de vigiar a casa pelo lado de fora. Não permitirás que ninguém entre nem tampouco farás barulho, para que eu não seja perturbado. Compreendeste? Alexandre compreendera. Abandonara o quarto fechando mansamente a porta às suas costas. Saíra para fora e pusera-se a vigiar. É de tarde e as sombras da noite envolvem mais e mais a terra. Zero sol esconde-se por detrás das cordilheiras de sorte que, lá embaixo, no vale, já é inteiramente noite. Alexandre está de vigia no galho do castanheiro que lhe parece o melhor ponto e de onde pode abarcar todos os arredores da casa. Ele gosta do bom médico e por isso obedece com cuidado. O velho ensina-lhe as artes da cura, o segredo das folhas e das raízes das plantas, o mistério dos fluidos. O assunto interessa-lhe fundamente. Alexandre está atento, muito compenetrado no seu galho quando o fato esquisito se dá. O velho surge a boiar por sobre a cobertura da casa. Paira um instante além do ponto mais elevado, entre as açoteias e depois, sempre levitando, toma a direção da montanha. Um tênue fio cor de prata fica desenhado no ar, firmemente, como um rastro a marcar a direção de seu voo. Alexandre, curiosamente aguçado, põe reparo no que vê. Sobre a casa o fio cai perpendicular, prende-se, com certeza, ao corpo de carne do homem. O rapazinho não se assusta. Desde há muitos anos acostumara-se a presenciar fatos que escapam aos olhos dos outros e que aprendeu a guardar para si, a fim de que não o julgue influenciado pelo ruim luar. O tempo passa e a tranquilidade da casa não é perturbada. Alexandre sente-se sonolento quando, entre uma e outra piscadela, no escuro que o trilar dos grilos enche, vê que o fio se encorpa, o velho retorna e tudo se passa em sentido oposto. Sabe que, em breve, gritará por ele. E isso se dá. Alexandre. Grita a voz roufinha. Alexandre salta do seu ponto de observação. As pessoas acham os hábitos do velho muito estranhos. Por exemplo, chama todos os que o procuram por irmão e a ele, Alexandre, irmãozinho. Mas o velho é cristão, e os cristãos tratam-se assim. Alexandre já decidiu que ele também vai falar assim. O velho está satisfeito. Esfrega as mãos com satisfação. Tudo satisfatório. Diz. A velha Ania vira-o e a instruíra para que fizesse tisanas de líquens e de raízes. Tudo vai correr bem. Tu me contaste que Jesus andou sobre as águas do mar. Foi assim como o fizeste hoje? O velho coça a cabeça e pigarreia. Bem, ele não tem certeza. O mestre tinha forças espirituais desenvolvidas, atuantes. Assegurara, entretanto, que todos poderemos fazer o que ele fazia. Como? Treinando-te à luz dos evangelhos, no amor a todas as criaturas. E essas possibilidades espirituais, são muitas. Muitas. Vamos enumerá-las pelas narrativas evangélicas. Vá contando nos dedos. Aproximando-se João, estivemos a palestrar de leve à cabeceira do enfermo. Passei ali o dia inteiro,
prestando a assistência ao meu alcance. Alexandre era desvelado e lúcido em seu diagnóstico. Para a tristeza nossa fez-nos saber que o estado de Adastro era grave. Ele se desprendeu a crepúsculo entre nós três. Orávamos em silêncio contendo as lágrimas, quando o querido companheiro pareceu serenar. Abriu os olhos respirando com o desafogo da saúde plena e perguntou a João: para quando a visita aos nossos irmãos dos cárceres? Para daqui a 3 dias. Ele sorriu. Bem, se me derdes esse prazo, eu vos acompanharei. Nós nos entreolhamos. Vi, em seguida, que Adastro morria. O devotado lidador, aquele que seria o último ancião das igrejas da terra, cerrou os olhos plácidos seguramente. Nenhuma ruga de seu rosto venerável se modificou. Lembro-me ainda de suas feições tisnadas pelo sol, de suas rudes mãos, do seu sono no catre rústico. Ali terminava uma esteira de trabalhos que, com a graça de Deus, ia prosseguir nos mundos espirituais. João e Alexandre vestiram-lhe a estamenha grosseira e o deitaram sobre uma enxergue montada no pequeno salão da frente. Em grave silêncio os protegidos da igreja se aproximavam em lágrimas, louvando-lhe a lembrança. Lembro-me bem das crianças e velhos a lhe beijarem as mãos calejadas pelo trabalho, acariciarem as paternais barbas brancas. Lembro-me da sala iluminada pelo candeeiro fumacento e do fixo olhar de Meliton aos pés do catre. Aquele enigmático instante fazia-me ausente de todas as preocupações, era como se os jogos estivessem feitos, à espera. E em minha mente despovoada havia um largo espaço para a saudade. O vento do outono, áspero como lixa, arrastava folhas secas no pátio, enquanto as vozes ciciavam. Aba, a boa aba o levou. Adastro adormeceu profundamente. Gema e Filoctemo chegaram em seguida e ela nos disse: rodeado por aqueles que o sustêm nos braços, Adastro nos diz adeus. Ele parte, tu chegas. Filoctemo disse tristemente a Alexandre: sim. João falou-me dos trabalhos que encetais. Serei um dos vossos. Sei que o serás. Ele redarguiu. Houve um intervalo de silêncio e depois ouvi Gema dizer: Adastro parte vestido de luz. Adastro rompe os últimos laços que o prendem ao corpo físico. Ele parte. Oh, como é belo! Como é belo! Belo! Transfigurada Gema chorava e eu me pus a chorar também. Vejo como uma sequência irreal não apenas aquele, porém todos os dias que se seguiram. Vejo mamãe e vovô chegarem e o modo como ele se debruçou em prantos sobre o morto querido, os seus olhos em lágrimas e os lábios trêmulos a desejarem fazer perguntas que não podíamos adivinhar. Lembro-me também de Meliton, compenetrado, de olhar pesado de preocupação, a ruminar suas ideias andando de um lado para outro, olhando para os pés. E em meio a tudo isto a primeira neve caiu de um céu cor de nácar, esfarinhando a terra tostada, as árvores escuras, o casario sujo de sebastes. Adastro foi sepultado ao amanhecer, por medida de precaução, pois que um grande acompanhamento estava previsto. Ainda envoltos nas sombras da noite nos afastamos da igreja, levando num esquife humilde pelas mãos do numeroso grupo jovem comandado por Filoctemo. E eu me recordo com particular força do cemitério deserto à margem da Via Silá, o caminho sueste, onde foi preciso acenderem-se tochas para os derradeiros aprestamentos. O envoltório físico de Adastro foi descido a uma cova comum do cemitério grego, ao lado mesmo da quadra romana enfeitada de brancos e faustosos monumentos. Um de seus mais antigos companheiros, Teotino pronunciou, com voz embargada a prece derradeira. Regressamos para nossa casa ao despontar do dia e já em plena estepe, a neve recomeçou a cair. Passamos aquele dia revistando os depósitos nas partes mais baixas da casa, onde vovô e Cirilo acumulavam a forragem dos animais. Com o rebanho diminuído, havia alimento mais do que suficiente. Era preciso preparar os nossos alojamentos para a fria estação quando descíamos para a gruta inferior. Por uma porta larga e baixa os animais eram também, à noite, admitidos ali. Abrigados dos ventos na profunda escavação natural da rocha, partilhávamos o calor do rebanho, pois a madeira a queimar era escassa e necessitava ser poupada.
Tínhamos cada qual nosso pequeno nicho e no de Cirilo foi armado um outro leito para Eliano. Depois era necessário pôr para fora os rústicos teares, os colus, separar as raízes e os materiais com os quais íamos tingir os fios, em suma prepararmos-nos para o trabalho próprio aos infindáveis dias do inverno. Na última noite em que dormi no compartimento de cima, pela madrugada despertei assustada. De chofre ocorreu-me que Prisco estaria lá fora. Abri a janela e viu. O azul da noite estava sujo e cinzento. Envolvi-me num manto e saí. A neve parara de cair, porém o orvalho, no vale do rio era abundante. Ele estava molhado e frio. Acolhemo-nos num respaldo de rocha. Eu me sentia desesperado e pedi-lhe que não mais fizesse aquilo. Meu sangue e tendências eram diferentes, eu não podia compreender o arrebatamento apaixonado que era próprio de sua gente. Acusei-o de roubar o sossego do meu sono e fê-lo perceber o quanto me era intolerável sabê-lo ao relento por minha causa. Enquanto isso enxugava-o com meu manto e foi naquele instante que, pela primeira vez, senti a duplicidade dos sentimentos de toda mulher que ama, pois que Prisco era, ao mesmo tempo o homem bem amado e o filho. Eu percebi o seu temor e, uma vez mais, tentei fazê-lo compreender que minha confiança nos poderes em que criaram a minha melhor guarda. Não estou sozinha, repeti-lhe dezenas de vezes. Forças irremovíveis palpitam em torno de mim. Se confio, tu deves confiar também. Crês mesmo que o teu Jesus não te faltará? Sim, querido, tenho certeza de que ele não faltará. Rapidamente falei-lhe dos episódios de Pedro e Paulo, entre perigos. E o comentário que ele fez em seguida deu-me vontade de rir. Eu deveria estar ao teu lado, defendendo-te. É incrível que Jesus tenha de tomar o meu lugar. Entretanto, o que veio em seguida apagou o meu sorriso. Aliás, Jesus é o meu rival. Ocupou todo o lugar em teu coração, nunca haverá espaço para mim. Prisco demonstrava rancor ao dizer. Disputamos e ele sempre leva a melhor. Jesus é o amor não amado, tentei explicar com cuidado. Ele é a aspiração, e é assim, nessa aspiração que eu te amo, Prisco. Então beijei-o no rosto, como fazia com Cirilo. A expressão dele se suavizou. Fez uma pausa e depois disse com brandura. Bem, se nada te vier a acontecer, sempre poderei ser grato a Jesus. Quis perguntar-lhe em que pé estava a sua viagem de retorno a Roma, porém não me atrevi. Tu não vens mais, estamos combinados. Daremos um voto de confiança ao tempo. Foi o que eu disse. Prisco, entretanto, hesitou. Procurei atilar-me para resolver a situação. Percebia que era preciso prometer-lhe alguma coisa, e, então, lembrei-me das visitas programadas às prisões. Falei-lhe desses planos e, embora se tornando sisudo, não fez comentários. Expliquei-lhe que, acompanhando Cirilo e mamãe eu poderia vê-lo, talvez falar-lhe, e perguntei. Pelo regulamento, quantas vezes tens de servir no forte? Uma vez por semana. Pedirei a Nicalo que te avise. Estava claro que a ideia não lhe era agradável, porém eu era decisivo e fingia ignorar seu aborrecimento. Ao mesmo tempo, entretanto, enchia-me de pena. O jovem e orgulhoso romano se amansava à força de circunstâncias iniludíveis independentes mesmo de mim própria. Fez-se, no dia seguinte, a primeira visita aos cárceres. O acontecimento, conforme ficou combinado, comemoraria o retorno de Adastro às esferas espirituais. Por medida de prudência, em caráter de experiência, apenas os homens compareceram e vovô seguiu com eles. Nicalo plainara as maiores dificuldades e a iniciativa coroou-se de êxito. Fizeram-se curativos, os enfermos foram cuidados conforme as possibilidades e o recém-chegado, Alexandre, teve oportunidade de encher suas tabuinhas com anotações sobre providências médicas a serem executadas quando de retorno. As primeiras mantas foram também distribuídas, dando-se preferência aos velhos e aos doentes. O trabalho, entretanto, era grande. E para atacá-lo com eficiência fora preciso aliciar simpatias, obter o apoio de elementos ligados à administração. Cirilo e Eliano retornaram em estado de euforia.
Tudo correra tão bem, em atmosfera de tanta alegria e paz, que se fazia óbvia a cobertura espiritual. Podíamos, Cirilo contava corado e exultante, quase sentir Adastro ao nosso lado. O querido e velho companheiro cumprira, pois, sua promessa. Ouvi 50 vezes repetido, para leve despeito de mamãe, o nome de Alexandre, o jovem iniciado nas ciências médicas. E sabíamos do melhor. Alexandre levara consigo um outro jovem. Não tínhamos notado um estranho nas exéquias de Adastro. Não tínhamos. É pena, pois era esse. E Alexandre? Mamãe interrompeu. Pois trazem cá esse tal de Alexandre que eu quero vê-lo. Nós nos pusemos a rir e ela terminou por rir também. O tal de Alexandre veio no dia seguinte e com ele o novato, por nome Ezequiel. Ezequiel. Os carregadores tinham depositado-o à liteira margem do rio e procuravam com cuidado o melhor lugar por onde achar um val na água extremamente fria. Nesse mesmo momento um jato brilhante do sol no ocaso varou o seu leitoso, ameaçando nevasca, e caiu sobre a cidade. O campo visual de Ezequiel como que se aclarou. Trepou vivamente pelo talude e perscrutou o caserio distante, além do pequeno regato à margem do qual tinham parado e do Alice, junto a cuja ponte o pequeno curso barrento vai desaguar. É curioso como se lembra de já ter estado ali. Mas esta é a primeira viagem da família, a primeira vez que pisa o solo da Capadócia, que seus olhos se põem sobre a cidade de Sebastes, a rainha do ponto. Em todo o caso, Ezequiel quer se certificar. Já estivemos aqui, pai. O pai nega aborrecido. É claro que nunca tinham estado. A caravana atravessa o ribeiro e avança. Ezequiel vai caminhando pela franja de terra que desborda a estrada. As estepes nesse começo de inverno fogem castanhas e tristes à frente de seus olhos. O vento frio da tarde sopra nos espinheiros ralos, carrega pés e grama seca pelo ar. Aproximam-se de uma das portas da cidade como é estranho. Ele reconhece tudo aquilo. O que se passa, afinal? Não pode explicar nem se dar conta de quanto sente e, assim, silencia. Olha de soslaio em todas as direções e vai dizendo a si mesmo o que existe ao fim desta viela, antecipa a chegada aos logradouros públicos, aos templos e aos monumentos da cidade. Instalam-se na nova casa e ele tem movimentos de impaciência. Seu rosto está corado de excitação, suas narinas fremem, seus olhos brilham. Espera com ansiedade o momento, após a ceia, em que possa dar a desculpa de uma voltinha, para certificar-se. E quando o momento chega, põe-se a correr escada abaixo, em direção à rua. É noitinha, o pálor da lua mostra-se por detrás do céu emaciado. Ele para um momento ordenando suas emoções por seus pensamentos e ouve a voz do pai que sugere do portal. Não te extravies. Lembra-te de que estás numa cidade estranha. Não vás longe e volta depressa. Numa cidade estranha? Não. Ele vai prová-lo a si mesmo. Sai e caminhar e antecipa o que lhe vem ao encontro. Acerta. Vou descer esta rua e 3 transversais depois estarei nos banhos. E 3 transversais depois está nos banhos. Ezequiel percorre a cidade com o desembaraço de um velho conhecido que retorna. Seu coração amorna-se. Descobre uma ternura antiga, recordações de dores e alegrias situam-se naquelas praças e ruas. Tem vontade de saltar e cantar, mas também de chorar. Então vem-lhe a sensação de um hábito ao qual necessita atender. Trata-se de qualquer coisa que se relaciona com aquela hora da noite e ele deixa-se guiar pelo misterioso instinto, abandona pontos e segue. Cruza praças, desce ao longo de vielas, detém-se diante de um edifício singelo, servido por um pátio plantado de tamarineiros. Ezequiel entra, segue pessoas que se dirigem à parte dos fundos. Uma pequena multidão de olhos úmidos, silenciosa, cerca o cadáver de um velho de cães veneráveis. Orunhi, seguindo-lhes as palavras, Ezequiel participa do momento de emoção e ternura. Os outros tratam com ele simples e fraternais. Ezequiel aproxima-se de singela prateleira onde se aninham rolos escritos em papiros e pergaminhos. Consulta-os sem surpresa e,
Ali mesmo, trava contato com um outro moço de sua idade, um jovem médico, Alexandre. Põe-se a conversar. Ezequiel fala-lhe de suas surpresas. Vês Alexandre? Ezequiel diz com espanto. Eu era cristão e não sabia. Mas Alexandre tem um sorriso no rosto cansado e responde. Mas é simples. Tu és cristão pela segunda vez. Não houve competição entre mamãe e Alexandre, mesmo porque o instinto maternal dela era forte demais para que as coisas se passassem de outra forma. Da próxima vez, quando fôssemos em grupo cerrado, os dois combinariam seus esforços em clima de entendimento e alegria. Cirilo impressionara-se com o preso, Cúdio. Não há de ter mais idade do que eu. Mãe, sobretudo, vais ficar chocada. Causa dó vê-lo entre criminosos vulgares, assaltantes de caravanas e beberrões. Mas por que foi encarcerado? Por rir-se. Por rir-se. Sim, por riso e desacato. Ele nos contará da próxima vez. Eunóico intromete-se na conversa. Não contei ainda que convidei Esmaragdo para as nossas reuniões. Os outros quiseram saber. Esmaragdo. Quem era? O guarda espadaúdo e simpático. O que nos acompanhou. Fiz mal? Então eu quis participar e disse à guisa de pergunta. Falaste a Filoctemo? Sim. Ele animou-me a fazer o convite. Então está bem. Nícalo olhou-me com curiosidade e perguntou. Por quê? A sua intuição. Tu sabes. E então pensei que vivia rodeada de segredos. Tinha os meus e tinha o que ele, a cuja participação Filoctemo me convidara. Na semana entrante, mamãe, tu, Gema, Zenóbia, poderes ir. Disse-me Cirilo com entusiasmo, mais tarde, quando ficamos a sós. E a ideia me agradava, alegrava-me. Nesse estado de espírito podia pensar que Prisco ia-se embora, que Melécio ia tomar o governo da igreja, que Otávia poderia estar, naquele mesmo momento, tramando algo contra mim. Podia pensar no rebanho diminuído e em Coruna ainda fraca e ferida. Foi assim que se transcorreram os primeiros dias de mais um inverno nas estepes, com a neve leve e peneiradas sobre o altiplano cheio de ventos, e o ulular dos lobos à distância, nas noites compactas e negras. Capítulo 17. Nícalo apareceu numa certa manhã daquele inverno, coisa que ele ou qualquer dos outros amigos nossos não tinham feito até então, exceto no dia em que fôramos ver os ibis. Não deu qualquer explicação para sua vinda, antes pôs-se a conversar displicentemente, depois dos cumprimentos normais. Vovô, Cirilo e Eliano terminavam a estacada, dando-lhe os retoques finais, mas como estava frio lá fora, ele entrou para a sala onde trabalhávamos a lã. Creio que foi a respeito das modificações porque Eliano passara e sobre aquela estacada que estivemos de princípio a falar. Mamãe julgava natural que Eliano, de sangue mongol, uma criatura nômade das estepes, recusasse o trabalho da terra como fazia. Revelara-se, entretanto, bom para o pastoreio e para a lida com os animais. Eu suspeitava fortemente de que Nícalo viera falar comigo. Alguma coisa relativa a mim estava em jogo. Mas, com mamãe por perto, era preciso esperar e, por isso, nós ambos tínhamos por vezes pequenos movimentos de impaciência, como quando eu perdia o ritmo do movimento do colosso ele desfazia, estabanadamente, flocos de lã entre os dedos. Assim, o assunto saltou para a visita ao carcereiro que ele julgava o empreendimento mais sério e importante do grupo. Alegrava-se falando a respeito, fazendo-me recordar certas passagens dos Atos em que um júbilo semelhante transfigura os convertidos nas tarefas das casas do caminho. Depois falou-nos das primeiras vitórias de Constantino sobre Licínio, o que me fez lembrar a conversa entretida com Meliton, pouco tempo antes. Em Cibalis, na Panônia, Licínio sofrera perdas irreparáveis. Essa era uma boa notícia para os agrupamentos cristãos. Entretanto, disse-nos Nícalo naquele dia, devemos ver em Constantino antes uma adesão ao cristianismo, do que aos evangelhos. E Nícalo queria significar por cristianismo a doutrina já posta em jogo sujeita a alterações, e por evangelho a vivência pura como nos primeiros tempos. Nícalo era um espírito culto,
ágil. O ambiente em que se criara fazia-o naturalmente interessado nos jogos e nos jogadores da política, coisa que muito pouco nos importava já que constituíamos, naquilo tudo, simplesmente as pedras do jogo. Eu esperava que mamãe saísse por um momento e, quando isso se deu, convidei-o a ir para fora. Ficamos ao lado de sua pequena biga sob um pálido sol, vendo o trabalho que se fazia pelo lado de dentro da cerca. Mostrei-lhe algumas das ovelhas e cabras que traziam marcas de horríveis escoriações. Nicalo retirou de um bolso sob a túnica umas tabuinhas de escrita que me entregou. Eram de Prisco e diziam: Tenho saudades. Atenta para o que Nicalo tem a dizer. Não posso deixar de repetir. Meu amor. P. A letra era alta, fina, masculina, tomava todo o espaço sobre a cera. Fechei as tabuinhas e fiquei olhando o estilete que se balançava como um pêndulo de marfim, entre meus dedos. Eu necessitava saber o que Nicalo tinha a dizer-me a mais, antes de apagar as palavras e mandar minha resposta. Ele menciona alguma coisa que me tens a dizer. Tu lhe contaste sobre as excursões às prisões. Decidiu comandar a guarda nesses dias. Não é incrível? Sem que ninguém lhe pedisse. Perguntou-me se as mulheres participarão do trabalho e quando lhe disse que sim, fez-se pálido. Dize-lhe que não venha. Pediu-me. Promete que a convencerás. Não posso prometer-te, respondi. Ela é teimosa. Se pôs isso na cabeça. Conheço-a bem. Ele silenciou com que sofrendo intimamente. Será horrível vê-la em tais lugares. Disse depois. Tu compreendes, minha mãe ou minha irmã. Nunca as vi fazer tal coisa. Nicalo ficara sem saber que comentário fazer. Eu, ouvindo aquela narrativa, tinha os olhos em lágrimas. Havia uma dolorosa perplexidade nele todo. Não deve ser fácil aos outros compreender muitas das coisas que fazemos. Eu me curvo sempre respeitoso diante daqueles que amam. Não sei o que farás nem o que te aconselhar. Tiveste razão. Eu disse. Eu irei. Era isto que tinhas a dizer? Não, não é. Ele deseja contratar um guarda, ou guardas, para vigiar a casa. Diz que se sentirá melhor assim. Abri as tabuinhas, apaguei o recado e escrevi. Continuo preferindo os meus guardas. Ia grafar minha inicial, quando uma ideia me ocupou a mente. Voltei-me para Nicalo. Ele vai fazer o comando nos dias das visitas. Não se vai embora então? Para Roma. Não, não vai. Suas hesitações terminaram. Entre estar a alguns grados de Tia Sebastes e alguns actos, em Roma, ele prefere os grados de Sebastes. As mulheres encarceradas são nossas irmãs. Procura compreender ou perdoar-me, se não puderes compreender. Eu também o amo. G. Fechei a dipticha e Nicalo guardou-a. Conversamos ainda por algum tempo, porém eu tinha dificuldade em me concentrar no que dizia. Antes Prisco, depois Otávia enchia-me a imaginação. Sabia que, quase com certeza, no tocante ao guarda, ele me seria contrário. E depois, com aquele guarda e os espiões de Otávia, que drama não se desenrolaria ali, na soledade estepe. Porque eu via, a um homem de Otávia. Inúmeras vezes. Saindo ocasionalmente, percebi-o de relance entre as rochas fragmentadas, muitas delas capazes de, facilmente, ocultar um homem de pé. A corona também o estranho não passava desapercebido. Um bom número de vezes virara farejar o ar quando a direção da brisa se modificava e depois pôr-se a latir nervosamente. Havia trilhas e trilhas na estepe, silenciosas e inapercebidas, por onde podia com segurança ir e vir. Eram carreiros de cabras, usados em diferentes estações. Os homens, por exemplo, que soltaram a panteira, sabiam exatamente onde me encontrava naquele dia. Não fora ocasional o encontro, como de resto, tudo provava. Eu pensava em tudo isso, calmamente, sem experimentar o apavorante receio de que o inimigo se atirasse inesperadamente sobre mim e alcançasse um triunfo. Eu não queria apenas a tranquilizar a Prisco quando recusara a guarda. Confiava mesmo, realmente, em minha proteção invisível. Creio que,
Embebida por aqueles pensamentos, deixei que meu subconsciente atuasse. Assim, deve ter interrompido um assunto qualquer para perguntar a Nícalo, de chofre. Tu a vês sempre? Otávia? Sim. Não sei que espécie de cara eu pusera. Ele começou a rir e seu riso fez com que se desfizesse a gravidade dos meus pensamentos e ajudou-me mais do que qualquer outra coisa. Sim, ele havia de quando em vez. Quem vivesse ao lado de Prisco tinha, necessariamente, de vê-la. Compreendi o que significava esse de quando em vez. De certa feita contaste como tu e ele seguistes para Roma. Otávia fizera o mesmo, mais ou menos na mesma época. Mas o que a trouxe a Sebastes? Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. A resposta haveria de ser óbvia, porém mesmo assim a fiz. Otávia ouvira falar da sensualidade oriental. Quis ver a coisa em suas fontes. Não é uma coisa muito bonita, não é? Mas é a verdade. Roma estava, como ela mesma dizia, amarela e azeda. É uma dessas pessoas que não gostam de repetir emoções. Chegamos por caminhos diferentes e nem por sombra esperávamos encontrá-la aqui. Prisco raciocinara que fosse pousar em Bizâncio, a bela ave. Não foi sorte tua, nem dele a modificação do voo. Sim, concordei. A não ser que consigamos transformar as desvantagens em vantagens. Prisco, entretanto, jamais compreenderá a situação como tu fazes. O tempo te provará. Em verdade, tua maturidade é surpreendente mesmo para mim. Ora, assim está escrito. Houve uma pausa entre nós. Eu prossegui. Tu, que tens acesso a Otávia, poderias dizer. Não isso. Eu me atrapalhei. Dizer-lhe que não existiam as possibilidades ou a situação que ela imagina. Prisco certamente teria esquecido se tudo tivesse acalmado. A excitação, o sentimento do perigo unido às pessoas. Quis dizer-lhe que me sentia cansado e que sobretudo os diálogos que tinha mantido com Otávia irritavam-me e enfadavam-me ao mesmo tempo. Eram como a tortura da gota d'água, sempre igual e sempre sem importância maior, mas que operava pela constância. Capaz seria, porém ela se rirá em minha cara. E a situação é tanto mais crítica porque, por este tempo, já terá esgotado o seu aprendizado do sensualismo oriental. Enrubesci tão fortemente que lhe julgou dever explicar. Estás aqui, metida neste vale, não podes nem imaginar o que campeia nos círculos frequentados pela alta administração romana. É como te dizia, Otávia já terá esgotado Sebastes. Com certeza a cidade para ela já está amarela e azeda. Ela necessita voltar, porém, com garantias. Há motivos para que se preocupe com essas garantias. É um fato da natureza que um acompanhante legal se faça necessário. Principalmente por tudo quanto está implicitamente aceito como facultado a uma mulher casada, na alta roda romana é vedado a uma mulher solteira. Um marido complacente é uma mercadoria de alto preço. A beleza física de Prisco, a sua fortuna e ao seu nascimento somam-se os fatores que o feitio natural dele, distante e sonhador, faz Otávia desejá-lo. Estas últimas frases estalavam-me no rosto, sucessivamente, como bofetadas. Meu rubor se fez tão intenso que minhas faces queimavam. Eu me recusava a aceitar o que Nícalo dizia. Minha voz estava trêmula quando lhe disse. Não pode ser, tu vais longe demais em teu julgamento. Oh, não. E por tudo isto tenho dúvidas, sempre tive, se te deves afastar ou não. Prisco é mais do que um amigo, é um irmão, é claro que eu desejaria favorecê-lo. Vi no amor dele por ti uma salvação natural, que surgia espontânea, como a única força capaz de anular um trabalho caviloso, esperto e eficiente, como o que Albina Sexta havia tramado, para usar o termo exato. Um jovem sensível, emotivo, longe do lar pode ser como alguém atirado à correnteza e que se agarra ao que estiver mais perto. Peço-te que não te escandalizes, porém não que deixes de te incomodar com o que disse. Pelo contrário, este é um motivo para que penses, e muito. Eu suspirei e disse. Bem,
O que aconteceu não foi bastante para que me torne pessimista. Gostei que tenhas vindo. Foi uma boa manhã. Ele gritou adeus aos outros e saltou para sua leve biga. Rompeu em disparada através do ar frio. Eu voltei para dentro e me pus outra vez a afiar. Mancando ainda e magra, Corona veio deitar-se junto a mim. Tentava, quase sem poder, alguns movimentos alegres com o rabo felpudo e a cada vez que sentia meus olhos nos seus contraía as orelhas humildemente, como a rogar escusas. Tive vontade de conversar com ela e lhe disse baixinho. Sinto-me feliz porque estás viva. Na primavera voltamos juntas às mesmas colinas. E brincaremos, como quando éramos pequenas, as duas. O tempo bom retornará. Nós esperaremos por ele. Cirilo também andara a prosear com o Prisco, porém eu ainda não sabia. Contou-me enquanto comíamos, com uma referência de simpatia. Em menino aprendi a temer aos romanos. Não os odiei porque era um cristão. E mesmo assim, quando nosso pai morreu e vovô apareceu mutilado. Não sei. Se aquilo não foi rancor, o que foi então? Lembras-te da cara antonha do homem das Ainonas, mãe? E dos limitaneis, agressivos e ferozes? Eu aprenderá a ver em cada um deles uma fera prestes a nos engolir. Pois não é que agora temos amigos romanos. Vêm à nossa casa, comem conosco, comungam-nos as nossas ideias. E o mais curioso é que não foi difícil aceitá-los. Nícalo abriu o caminho. Desconfiamos dele no primeiro dia, lembras-te? Cirilo fez-se pensativo por um breve lapso de tempo, depois voltou-se para mim. Não te contei que estive a falar com aquele amigo de Nícalo. Como se chama mesmo? O que veio para ver os ibis. Prisco. Eu disse corando ligeiramente. A palavra era, todavia, pequena demais para que meu irmão se apercebesse de minha confusão. Assim prosseguiu. A meio caminho das prisões o encontramos e ele, depois de ver a Nícalo e de nos reconhecer, decidiu voltar conosco. Desceu do cavalo e caminhou a pé, ao meu lado. Deve ter visto, de um lugar qualquer, no forte, o trabalho que iniciamos, pois mencionou e depois teve uma exclamação. Pondes ideias completamente malucas na cabeça. Repetireis o que foi feito hoje? Eu disse que sim. Isso pode dar uma atrapalhada infernal. Ele disse. E depois, de senho franzido acrescentou com preocupação. Alguém precisa vos ajudar. O que fazeis sempre representa um risco, e não o ignorais. É impossível saber como o procurador reagirá ao saber disso. Então chamou o Nícalo e combinou com ele. Encarregar-se-á da guarda nesses dias. Por seu lado Nícalo solicitará igualmente trabalho para os mesmos períodos. Com o guarda Esmaragdo, que virou uma espécie de sombra nossa e que o Nóeco, ingenuamente convidou para nossas reuniões. Mas depois de ter consultado Filoctemo. Sim, depois de ter consultado Filoctemo. Temos 3 de nosso lado, no forte. Está bom, não está? Eu então arrisquei-me. E Prisco? Achas que podes contar mesmo com ele? Que podes confiar? Meu irmão foi incisivo. Claro. Disse. É uma pessoa de honra, o primeiro romano que, sendo um aristocrata e sem ser cristão, trata as pessoas de igual para igual. Ocorreu-me o quanto seria triste se, ao invés daquela apreciação, eu tivesse ouvido dos lábios de meu irmão a descrição de um comportamento arrogante e depreciativo, e uma onda de calor aqueceu-me o coração. Não importava como, naquele trabalho nas celas da prisão de Sebastes, ele estava aliado a nós, de uma forma qualquer servia conosco. Eu me senti tão alegre que, dando as infinitas voltas do Colosso, pus-me a cantar, entremeando canções pagãs de pastoreio com hinos do cristianismo, e isso até que mamãe veio chamar minha atenção, dizendo que o conjunto fazia dissonância. Eu que me decidisse. Mas o assunto Prisco não ficara por aí. Ainda naquele dia uma terceira pessoa viria falar-me dele. Filoctemo. Chegou alegre, a brincar, um pouco mais cedo do que os outros e, comparando-me com os juncos extremamente finos aquela parte do ano, chamou-me de magrela. Bem, um passeio não te fará mal,
se resistires ao vento. Rimos desanuviados. Eu sabia porque me sentia alegre. E ele, porque estaria naquela disposição. Envolvi-me em minhas mantas mais quentes e saímos. Fizemos o caminho até o alto da encosta quase em silêncio. A brisa da tarde se anunciava com intermitentes arrepios na vegetação escura e quase rígida. A luz empalidecia sobre as estepes e, muito ao longe, a linha do Taurus desfazia seus contornos em lilás e violeta. Então, medindo cuidadosamente minhas palavras e esperando que ele não me fizesse perguntas que não pudesse responder, falei-lhe outra vez a respeito da depredação do rebanho e de minhas suspeitas quanto a uma vigilância que se fazia em torno da casa. Não mencionei o nome de Otávia nem o de Prisco, e também não fiz referências pessoais à minha pessoa. Eu discorrera de modo vago, tentando sugerir que a presença de tantas visitas na casa poderia parecer significativa, principalmente porque entre elas contavam-se homens de uniforme comunicá-lo ou outras muito conhecidas na cidade como Eunóico, Valente, Flávio. Não sei se ele intuía a situação. Senti-me diminuída aos seus olhos e uma onda de mal-estar sufocou minha voz na garganta. Filoctemo estava sério e compenetrado. O que me disse me pareceu tão surpreendente e inesperado que julguei não estar ouvindo bem. Está muito bom. Foi o que disse. Bom? Como bom? Indaguei com perplexidade. Eu te disse que estamos sendo espionados. Podem supor até mesmo que nos reunimos para conspirar contra a autoridade do procurador. Sei lá o que pode passar pela cabeça deles. Não boas coisas necessariamente. E dizes que está bom. Ele esperou pacientemente que eu terminasse. Silenciei quando percebi o quanto estava sendo estovada. É bom porque vai nos fazer decidir, afinal. Há tempos penso na necessidade que temos de um local separado para nossas reuniões. A sala de tua casa já quase não é suficiente. E não chegaram todos ainda. Neste ponto da conversação nossos olhares se encontraram significativamente. Eu repeti. Não chegaram todos. E sabes ainda por quanto temos de esperar? Sim, eu os contei uma noite destas. Sem mencionar Cude e Esmaragdo e sem contar 2 que tu conhecerás hoje ou por estes dias. Faltam ainda 10. E entre estes 10, o jovem romano, Prisco. Eu ainda não me acostumara de todo e saltava de uma surpresa para outra. O de Esmaragdo, ainda estava bem. Porém, Prisco. Com Esmaragdo e Cúdio, mais os 2 que chegam e os 10 que virão, eu comentei, somam 14. Mas eu lamento dizer-te, Filoctemo, que receio seriamente que podeis contar apenas com 13. Excluís. Prisco. Ele me olhou profundamente. Não crês que ele venha? Sinceramente, não. O rosto dele se mostrou contristado. Pareceu meditar um instante e depois acrescentou. Pois eu sim. Tenho certeza, absoluta certeza. Silenciei para não parecer perversa e teimosa. Aquele sonho era-me importante, eu necessitava, quando menos, respeitá-lo e foi assim que voltei ao assunto do novo local. E o salão da igreja, algumas vezes por semana. Não agora, que Adasto está morto. É preciso construir um local. Isso é difícil. E construir onde? Ele correu os olhos pelo estreito vale do rio. Em qualquer ponto, por aqui. Cirilo nos dirá onde. Deve ser um local que possa ser alcançado por trilhas diferentes e facilitado por um desembarcadouro. Esses cuidados foram outra surpresa para mim. Afinal, o perigo não era apenas uma hipótese, como eu imaginava. Então a situação é mais grave do que imagino. Corremos efetivamente algum perigo? Perguntei falando rapidamente. A situação em Sebastes é tal como a imaginas. Vais, entretanto, conhecer em breve 2 amigos nossos chegados do ponto. Tanto em Zela, quanto em Arnacéa houve violências contra a igreja. Nas 2 vezes os procuradores, em pessoa, ordenaram as medidas punitivas. Licínio nos odeia, tu sabes, e Constantino acua. Eu não sabia.
Desde que vovô voltara para casa estávamos como que esquecidos. Não pode ser um engano. Um fato diferente. Não exatamente uma perseguição gratuita contra os nossos. São notícias recentes. Domiciano e Teódulo assistiram aos fatos. Domiciano. No paredão do aqueduto tinham posto um cartaz. O circo necessita de músicos, malabaristas, atores para representações. O coração do jovem bateu descompassadamente. Ele sorriu largamente. Ali estava a sua grande oportunidade, a oportunidade que, ainda no dia anterior, no templo de Minerva, rogara a deusa, insistentemente. Perdê-la agora será perdê-la para sempre. Até então estivera, inutilmente, a oferecer seus serviços, recebendo, em troca, risadas de escárnio. Deu fora franguelho. Desocupa, desocupa. Diziam-lhe. Agora, entretanto, ouvi-lo-ão. Estão pedindo que se apresentem os artistas. O circo necessita de artistas. Ademais, aquela é uma cidade grande, o circo está em condições de empregar. Todos terão seus postos e Domiciano terá o seu também. Por isso felicita-se. Aliás, 2 dias antes, quando entrara na cidade, uma coisa qualquer lhe dissera, por dentro, que aquele ia ser o local do seu destino. E amaldiçoados fossem os que não acreditassem nos pressentimentos. Acontece, porém, que Domiciano não sabe como chegar ao circo. O crepúsculo se fizera noite enquanto, às tontas, ele saíra a perambular, partindo do muro do aqueduto onde vira o cartaz pregado. Mas há muita gente na rua e todos parecem seguir a uma mesma direção. Mulheres e crianças, velhos, jovens como ele e até anciãos. E ao passarem por Domiciano, Sisti-lhes vê os rostos, percebe-os felizes, tão felizes quanto, por certo, há de estar o seu. E Domiciano percebe a situação. Aqueles hão de ser, forçosamente, outros candidatos ao circo. É isso. Basta, pois, segui-los para chegar ao local certo. E segue-os. Rumam para fora da cidade e à medida que ganham a rabaúde, o número de pessoas parece crescer. Isso aborrece um pouco a Domiciano. Quer dizer que haverá concorrência. Mas, ele está disposto a tentar. E segue confiante. Seu coração o fortalece e anima, parece repetir que aquele era o momento certo e o local azado. Os caminheiros, entretanto, não desaguam no circo, mas no portão de uma quinta às escuras, mais ou menos oculta entre grandes oliveiras. Mas, e então? Na passagem, iluminada pela lua em ascensão, Domiciano percebe aquele que deve ser o porteiro. Recebe os recém-chegados com tanta afabilidade como nunca vira, a dizer: sede bem-vindos. Domiciano está intrigado. Todos são bem-vindos. Bem, eu também serei bem-vindo. E se este é o local da contratação, exibirei o que sei, sem constrangimento, e solicitarei trabalho. Afinal dizem-me que sou bem-vindo. Reúnem-se nos lugares da quinta, à luz de tochas de resina e, ao entrar um homem alto, de grisalhas barbas, levantam-se todos e põem-se a cantar baixinho. Pois então, Domiciano pensa, não é que estão ensaiados. Sabem todos o hino nostálgico que ele tenta acompanhar, o melhor que pode. E singularmente as palavras entram-lhe no coração. As palavras são mansas, a música suave, falam de um reino para além deste mundo. É um instante de tanto arrebatamento que ele sente os olhos úmidos. Esboça-se, em seguida, um espetáculo tocante, algo que ele nunca esperara ver. Após haverem partilhado, com ternura e emoção um simples pedaço de pão do qual ele mesmo se serve, o homem grisalho relembra palavras e feitos de Jesus, o Cristo de Deus. Sua voz é desataviada e cálida e, seguindo a este, outros homens erguem-se para discorrer. E todos falam do princípio da caridade, do amor entre as criaturas, do abandono aos bens materiais, do trabalho da terra e da alegria do céu. Domiciano ouve. Percebe que cometeu um tremendo equívoco e chama-se bestalhão, parvo e bronco, porém sua autocensura não é uma lamentação.
O coração prossegue a dizer-lhe que este é o grande dia. Ao término da reunião acerca-se do homem grisalho e ele diz: Vim ter aqui por acaso, porém não foi por um simples acaso. Embaraça-se e põe-se a gaguejar. Mas o homem compreende e ri-se no que lhe acompanha. Quis dizer que vim ocasionalmente, mas que quero ficar. Domiciano explica. Percebo-te a sinceridade. Nós te aceitaremos. Mas não creio que vieste ocasionalmente. Alguém te trouxe. Quem? Quem imaginas? Jesus. Teódulo. Era aquele momento de profunda paz, entre o dia e a noite, em que tudo parece tão fugaz pois quanto vemos em breve vai desaparecer. O corpo dói-lhe, pois que, ainda há poucas horas, fora amarrado ao poste esorragado. Naquela manhã tinha sido preso e levado ao magistrado. És o copista? Sim, sou, porém não o copista, simplesmente um dos copistas. O homem tomara um rolo de pergaminho. Reconheces tua letra? Foste tu que copiaste estas folhas. E as copiaste para quem? Para ti mesmo. Para outrem. Por que copiaste estas folhas? Quando as copiaste? Teódulo não reconhecera a letra. Não copiara aqueles textos e, portanto, não podia saber a quem pertenciam, porque nem quando tinham sido feitas. O interrogatório é insuportável. Jurara que aquela não era a sua letra e nem o seu estilo de escrever. Não pode atinar porque o acusam, baseados em que lhe atribuem aquela escrita. Insistir em que nada tinha a ver com o assunto. Deixassem-no em paz. Os seus juízes decidiram então que ele ia ter tempo para examinar os textos e certificar-se de que fora ele mesmo quem os redigira ou, em caso contrário, de encontrar elementos capazes de identificar o copista. Certamente, tinham se esquecido dele. No decorrer daquelas horas absorvera-se na leitura das folhas execradas. E o que verificara encheu de pasmo. Estava ali o mais alto e o mais belo legado que um pensador alcançaria deixar à humanidade. Era a fórmula para a reforma e a libertação dos homens. Postas em prática aquelas prescrições amorosas transformariam as feras em anjos. Ali estavam letras de ouro, marcadas a fogo. Nenhum fanatismo as destruiria. Teódulo tem tempo para demorar-se no exame das passagens grafadas carinhosamente e atribuídas a um tal de Levi, Mateus em grego. Embora carecente de alimento e água para se dissedentar, sente-se transposto a uma espécie de céu interior. Nunca sonhara com nada como aquilo. Era soberbo. Os homens voltaram à tarde e o levaram outra vez a interrogatório. Corajosamente exclama: Senhor procurador, afirmo-vos uma vez mais que não sou responsável por esta cópia. O texto grafado, entretanto, me parece tão nobre e de tão peregrina dignidade que eu inverteria nele o mais meticuloso empenho se me fosse dado transcrevê-lo. Fora levado desnudo ao poste da suplicação. Era fato que, pelo exame comparativo com outros textos e trabalhos pessoais seus, tivera reconhecida a sua inocência. Mas o desacato à autoridade necessitava ser punido. O azorrague corta-lhe as espáduas, seus músculos estremecem, o suor poreja, o sangue corre-lhe pelo corpo. Um pensamento, entretanto, luminoso e forte, paira-lhe na cabeça pendida. Até que ponto podemos nós sofrer pela verdade? Teódulo olhar a noite que devora a paisagem, levanta-se, encosta-se, porta da casa e segue em busca do local em que se reúnem os homens do caminho. Entra discretamente e ouve com caloroso interesse. Aquela mensagem é sua, pois já sofrera por ela. E quando cerra os olhos a ouvir a prece de encerramento dos trabalhos, mente e coração unem-se-lhe numa pequena mensagem. Jesus, tenho a oferecer-te hoje minhas feridas ainda frescas. Que as tuas palavras em meu espírito durem o que as cicatrizes durarem, Senhor. E que assim seja. São os que esperas para hoje? Sim. Teódulo foi supliciado. É um copista e as autoridades, por qualquer motivo decidiram proibir que se copiem os evangelhos. Esperei que dissesse mais alguma coisa, porém Filoctemos se calou. Novas complicações estavam, pois, à vista. E,
Como mais tarde ficaria sabendo, aquele ia ser o último estertor, no mundo antigo, da intolerância voltada contra a mensagem cristã. Mais tarde, com outras aparências e títulos diferentes, os verdugos voltariam. E os impropriamente chamados cristãos se encarregariam das perseguições e renovados desatinos. Filoctemo percebeu minha preocupação. Eu não te diria se não viesses, em breve, a saber. No passado as coisas começavam assim. Aqui. Lá. Depois vinha o crise, o incêndio. Todavia, não nos deixemos abater. Os séculos esperam por nós. Houve uma pequena pausa. Em seguida ele mencionou o nome de Prisco perguntando-me se ela estava lá. Eu fiz que não. Prisco levou-os. Deve ter suspeitado de que as convicções deles eram as nossas. Apresentou-os e partiu quase de imediato, como a dizer. Agora revelem-se. Não foi difícil identificá-los, mesmo porque, uma vez mais, eu estava diante de personagens de meu sonho. É estranho que Prisco não encontre o seu caminho. Eu olhei desconfiada. Sem saber por que o mencionava, pela segunda vez naquele dia. Entretanto não havia astúcia em seu olhar. É que, nesse ponto, o teu sonho te enganou, ou tu mesmo te enganaste. Filoctemo, porém, me pareceu desinteressado de voltar à questão do sonho. Pôs-se a falar-me de Domiciano, que era ator do Margites, um gênero de comédia que eu nunca vira representar, mas sobre o qual falou-me animadamente. Era vivaz e alegre, em versos jâmbicos. Homero, explicou-me, além da batracomioma que inventou também o Margites. Domiciano nega essa paternidade, atribuindo a Pigres de Halicarnaso. Mas Homero é o autor. Lembro-me de que, naquela noite, com Domiciano, Nícalo e Flávio presentes, a discussão em torno dessa autoria se generalizara. A batracomioma aqui é oriunda de passagens de Alceu, um poeta cômico grego. Isso é querer ir de encontro a Aristófanes, Arquíloco e ainda Aristóteles. Sim, Margites é o pai da comédia. O Margites está para a comédia assim como a Ilíada e a Odisseia estão para a tragédia. Domiciano era claro, de olhos azuis, pertencia à raça que chamávamos hiperbóreos. Tínhamos como o povo que vivia sob o céu mais belo do mundo inteiro. Mas, ao contrário de sua gente e talvez por ser um ator, era loquaz. Imaginei que, por detrás daquela loquacidade, embora sua juventude, havia um problema de alma. Sua extroversão era, então, uma forma de compensação que eu não podia alcançar. Teódulo era tardo de gestos e ria-se ingenuamente, como as crianças, mas via-se que havia deliberações e força em sua alma transparente. Isso ficou sobretudo claro ao falar do que se passara em Arnacéia e Zela. Os velhos se atrasaram, foram tangidos de volta, trancados no prédio da igreja. Incendiaram-na então. Para salvar mulheres e crianças não pudemos voltar. Era um aberto e o luar estava extremamente claro. Foi horrível. Mas por que essa medida? O que a motivou? A denúncia de que agitadores da Comana Pontina se encontravam amisiados entre os cristãos da cidade. Tudo sucedeu com a rapidez do raio. Há anos não ocorria nada. Sim, há 6 anos. Em vista disso, Filoctemo falou com voz calma. Parece-me oportuno que escolhamos um terreno neutro para nossas reuniões. Chamando atenção para a sala já exígua, disse que, antes de mais nada, julgava importante conhecer o ponto de vista dos companheiros e servir-se da experiência geral. Sem mencionar sua descrença relativamente à nova orientação da igreja de Sebastes, agora entregue às mãos de Meliton, deixava perceber a necessidade de um local particular, de uma espécie de segundo lar para eles, templo e oficina ao mesmo tempo. Certamente o assunto deveria permanecer restrito e, se possível, não transcender o círculo dos interessados. Estes não são tempos comuns. Não foram necessários éditos para as medidas de violência tomadas contra nossos companheiros da costa. É preciso compreender, a igreja de Sebastes tem passado desapercebida, porém não é ignorada. Vovô, que seguia a peroração com redobrada atenção, balançou a cabeça concordando. E mamãe perguntou:
Quer dizer que nos afastaremos da igreja? Bem, talvez seja cedo ainda para decidirmos a esse respeito. Não. Disse João. Não abandonaremos a igreja a menos que situações muito especiais se nos esbarrem. Digamos que o nosso grupo, com a orientação espiritual de Cibício, será um movimento paralelo, o que não afasta a necessidade de uma sede. Eu estava sentada no meu canto, ouvindo o que diziam. Embora não se fizessem referências a Meliton, não nos quedava dúvidas de que desaprovaria aqueles programas e procuraria freá-los. O diálogo que travara com ele, no dia da morte de Adastro, era a maior garantia que eu pessoalmente tinha, de quanto nos distanciávamos espiritualmente. Pensando assim, algo me ocorreu. Adastro não desaprovara a visita e assistência aos cárceres. Meliton seria contrário. Pode ser temerário dizer que sim. Disse Filoctemo. Tenho lido estas manhãs a igreja e sobre isto quero falar-vos ainda hoje, embora lamentando fazê-lo. Meliton pretende interromper o serviço assistência mantido até agora. Afirma que a igreja é, em última análise, um templo, a casa de Deus, como a chamou. A balbúrdia dos necessitados não se coaduna com o novo conceito. Julga também que os fundos comunais devem ser empregados para transformar as instalações num monumento não inferior, por confronto, aos demais templos da cidade. Assim como está a julgar mesquinha. Um templo, não mais a casa do caminho. Sim. Meliton não se opõe a qualquer forma de trabalho junto aos desamparados, mas esse trabalho deve ser desenvolvido à distância, por grupos que dele queiram se encarregar. Eu, entretanto, não entenderá bem. A casa de Deus? Como a casa de Deus? Perguntei perplexa, não é o universo inteiro a casa de Deus? Os pagãos constroem casas para os seus deuses. Meliton não pensa assim e, seguramente, centenas de outras pessoas já pensam diferente. Julga haver nisso uma necessidade. Uma necessidade perigosa. Redargue desabrida. É curioso que Jesus não tenha sentido necessidade de edifícios para suas pregações, ouvi alguém dizer. Fazia-as de aldeia em aldeia, à beira dos caminhos, à borda dos lagos, a mais importante delas nas encostas de um monte. Nossas instituições, até hoje, não são cópias de nada que ele deixou. São, isto sim, cópias das realizações apostolares e isto me parece o máximo a que poderíamos chegar. Não mais. As casas do caminho em que o socorro espiritual não afaste o socorro material. Não somos espíritos ainda, somos seres materiais com necessidades espirituais. Era Alexandre a falar e eu olhei para ele procurando externar o calor de minha aprovação. Sim, é realmente assim. Em vista disso, Filoctemo, completou, podemos compreender que seria de todo inútil nos sediarmos junto da igreja. Pelo contrário, o litígio que viesse a surgir, caso nos firmássemos nos pontos de vista tradicionais apenas traria prejuízos gerais. Anasséia e Zela dizem-nos que não é momento para isso. Sejamos cautelosos. Numa sede singela seguiremos nossos trabalhos e estudos conforme o programa antigo. Com o tempo, quiçá, estenderemos mãos amigas aos necessitados, acolhendo-os junto a nós. Não é difícil perceber a mão sábia de Cibício a nos orientar. Estudo e trabalho. Os cárceres de Sebastes são obrigação nossa. Nós mesmos, em momentos de folga, nos encarregaremos dessa construção. E prosseguiremos nas tarefas iniciadas. Naturalmente teremos dias maus. Essa perspectiva poderá ser suavizada pela boa vontade. Foi dito o que necessitava ser dito e ouvido o que precisava ser ouvido. Temos o problema em sua realidade. Eu tinha as faces em fogo e as mãos frias como gelo. Quando Filoctemo citar a intervenção de Cibício em forma de inspiração, para o trabalho tão oportuno junto dos encarcerados viera à minha mente a colaboração de Prisco. Eu costumava sentir-me, por causa dele, sobre uma linha desagradável e quase insustentável de remorsos e receios. Aquela impressão de que ele colaborava, valia ouro para mim. Essa inesperada alegria dava-me impulsos de entrar nos debates,
Porém o medo de uma inabilidade me constrangia. Assim, engolia em seco e silenciava. Agora era Domiciano quem falava. Sua voz bem treinada era cariciosa e rica. Podíamos ouvir um simples sussurro seu, que se fazia audível como se fora dito em voz normal. Sua profissão levara-o a diferentes partes e, por isso, ligara-se a núcleos cristãos nas costas africanas da Cirenaica, na Síria, Cilícia, Panfilha e Lícia. À medida que Domiciano discorria eu adivinhava, antecipava. E se papai fosse vivo e nos estivesse a ouvir, sem dúvida teria uma frase habitual sua mais ou menos o seguinte: falais demais, todos falais em demasia. Teria dito. O que Domiciano nos contou foi mais ou menos o seguinte. Os chefes das igrejas, por toda a parte, se intitulavam bispos, que era um título de chefia já em uso corrente entre judeus, gregos e romanos. Essa condição de chefia favorecia-os e contribuía fortemente para que pudessem estender seu poder e atender-lhes aos desejos ambiciosos. Conforme Domiciano nos prevenia e, nos próximos anos assistiríamos, não lhes seria difícil persuadir aos fiéis de que, para evitar confusão, era necessário submeter muitos pastores a um só padre, muitos padres a um bispo e muitos bispos ao metropolitano. Pedro, o apóstolo, criara o diaconato e este termo significava servidor, homem de serviço. Escolhera 7 homens para não negligenciar o ensinamento de Jesus. Mas todas as escolhas sempre foram feitas pela soberania popular. Felipe, Procorus, Nicanor, Simão, Parmenas e Nicolau de Antioquia e ainda Etiena, este último, conforme eu vira desde pequenina, homem cheio de fé, mas cuja exaltação e zelo fanáticos bem cedo tinham levado a Assembleia ao terceiro julgamento do Sanhedrim. Vê-se que triunfará a ordem inversa. O metropolitano escolherá os bispos, estes os padres os diáconos. Cirilo se levantou e foi até a janela. Quer dizer que a igreja não respeitará mais o direito popular? É um princípio eternamente verdadeiro. Não. A igreja seguramente não conformará mais assim a sua conduta. Pois é ruim, é péssimo. Mas, o que pensais que se passou aqui mesmo, em Sebastes? Então não vedes? Eu perguntei, Meliton, quem o escolheu? Houve algum sufrágio? Foi alguém consultado? Domiciano encostou-se sem jeito contra a parede e esse movimento permitiu que eu visse o rosto de meu irmão, até então oculto na sombra. Estava rubro, com os lábios a não tremer. Bom, acho melhor nos contares o resto, disse a Domiciano. Isto é, se não te cansaste. Claro que não, o outro murmurou vivamente. Em Grados e Pola, onde templos pagãos abandonados foram aproveitados pelas igrejas cristãs, os nichos de onde foram arreadas as estátuas dos deuses maiores e menores voltam a ser usados e recebem as efígies dos mártires, de Jesus ou de sua mãe. Estava claro que aquilo havia de impressionar os profitentes e encher as vistas. Em suma, destroem o trabalho dos que vieram antes, semeando com sangue um ideal sagrado, disse Cândido tristemente. É como uma onda que cresce. E até tão pouco não se diria. Eu tinha a impressão de estar fitando ruínas irrecuperáveis. Os altares já estavam sendo usados e os ídolos voltavam aos seus nichos. O fulo bataneiro, enchera-se de roupagens disparatadas. O litus fora dotado os sacrifícios das aras, substituía a humildade encantadora a partilha do pão. Houve um silêncio em que cada um de nós se engolfou em seus pensamentos. De onde eu estava não podia ver Filoctemo ou Nícalo. Cirilo dera-me as costas, na janela. Quando voltaram a talar foi para se dividirem em turmas capacitadas a diferentes funções, para a construção da sede, como, aliás, já tinham leito por ocasião dos preparativos para assistência às prisões. Em nosso canto, a Fiar, mamãe e eu permanecemos os únicos seres à parte aquela noite. Ela cardava e eu fazia girar o colusa em movimentos automáticos e duros. Nossos pensamentos estavam distantes e nada tínhamos a dizer uma outra. Possuía-me a impressão de que o dia fora excessivo para mim. Ansiava por me ver sozinho e esperava quase com impaciência o momento em que ia descer e enfiar-me no meu pequeno nicho,
lá embaixo, envolta na quentura dos animais adormecidos. Parecia-me pesado e desalentador dividir-me entre as preocupações pessoais e as perspectivas do grupo a que pertencia. Tinha viva a consciência de que qualquer ruptura, mesmo passageira, seria mortal. As almas iam se aproximar de um cristianismo exteriorizado, modificado, cômodo e acomodador e se habituariam a ele. Os cegos iam conduzir outros cegos. Eu via longas filas através dos anos, das vidas sucessivas. Por que as facilidades e a quantidade eram tão vitais aos homens? E dizia a mim mesma: é uma tolice esse teu arrombamento. Só deve valer o teu ponto de vista interior. Segue-me tu, foi o que Jesus disse. Mas eu me sentia desalentada e me deixava invadir pela tristeza e pelo cansaço. Abandonei o trabalho e desci para meu pequenino cômodo. Atirei-me sobre o catre e me pus a orar cheia de piedade para com todo o gênero humano e para mim mesma. Não conseguia encontrar uma única ideia que me reconfortasse, nada que me fizesse aguardar com um resto de alegria o novo dia que nascer. Adormeci e sonhei que Prisco se aproximava de mim numa biga vermelha. Corri ao seu encontro e meus dedos tocaram o seu peitoral metálico, onde a cabeça de um leão estava esculpida. Demos-nos as mãos e ele disse: estás em paz? Eu olhei em torno e tive medo. Estaríamos a sós como parecia? Não tem importância, ele me disse. Suas mãos pousaram sobre minha cabeça e devagarzinho ele foi desfazendo as minhas tranças. E a luz que partia de seus olhos me aquecia, parecia dar-me novos háltos de vida e de disposição para seguir ao encontro de minhas dúvidas, de minhas silenciosas angústias. Não devemos descansar se estamos à espera? Sim. Por que seccionar nossa vida? Por quê? Por que dizer: não sei do passado. Não sei do futuro. Então a face de Otávia surgiu entre nós. Meu passo não vacilou e meu peito não teve o mínimo arfar. Não, não era ilusão. A face dela era lívida e traduzia um ódio mortal. Depois desfez-se na sombra. Um instinto poderoso me dominou, eu apertei contra meu peito, voltei no ar e fui arrastada pela brisa. O rosto apaixonado de Prisco substituía ao vivo a outra face dura, de lívidas narinas, aquele rosto belo e terrível. Que fizeste à tarde? Quis saber. Cuidávamos de um lugar para nos reunirmos. À distância da igreja. Ele estranhou. Por quê? Mesmo no sonho eu corei violentamente. Não podia falar-lhe de quanto se passava. Eu não me atrevia. O que pensaria ele de minha fé? Tomei-lhe as mãos e não respondi diretamente. Eles falavam e eu pensava em ti. Sim. Ele perguntou. E prosseguiu. Esse lugar será como um pouso para os vossos voos. Estarão todos muito ocupados então? A voz dele era plácida, como se falássemos de coisas simples e habituais. Tu me contarás quanto fizeres. E não te aborrecerás. Além de ti tudo é aborrecido demais. Então, os aborrecimentos que me dás se transformam em alegrias. Entendes? É estranho, não é? Sim, como tudo ou mais. Capítulo 18. Levantamo-nos muito cedo e quase não conversamos enquanto nos aprestávamos para sair. Antes de nos dirigirmos às prisões deveríamos passar pela casa da nona e entregar a nossa parte da colheita do último outono, pois o prazo já se esgotava. O imposto sobre a lã não era aceito em bruto, mas em fios e tecidos já feitos. Assim tínhamos trabalhado juntos naquele começo de inverno para satisfazer o fisco. O plão-estalão foi carregado e saímos sob um agradável e morno sol, enquanto o vovô ficava a tomar conta da casa. Eu não tinha ideia do que resultaria daquele plano envolvendo os cárceres e, nos últimos momentos, a ideia me parecia fantasiosa e irrealizável. Entretanto, os esforços primeiros já tinham sido feitos. Eu não tinha dúvidas quanto à espécie de gente que ia encontrar. Íamos enfrentar a mais miserável classe humana, ladrões, assassinos, rufiões e bebedos entre perseguidos políticos revoltados contra a dominação romana que os espoliava. Prisco deveria estar na chefia da guarda. Estaria mesmo.
Nós nos detivemos na Anona e descarregamos uma parte do que havia no Plastelum. Os funcionários da arrecadação eram mal-humorados e não hesitavam em nos atirar palavrões. Haviam de ter problemas sobre problemas para arrancar aos contribuintes, muitos deles míseros que mal faziam para se sustentarem, o jogo aplicado arbitrariamente por outros funcionários, aos quais pouco importavam as sonegações e os reclamos. Então descarregavam sobre uns e outros o seu mau humor em forma de esbarrões, de gritos e frases grosseiras. Respiramos aliviados quando nos vimos livres daquele encargo e rumamos com impaciência na direção da porta Iavolena, além da qual ficavam as prisões. Transpusemo-lhe já na estrada, outra vez em plena estepe, fomos encontrando os companheiros da empreitada. Chegavam em pequenos grupos e, em breve, éramos um magote compacto de cerca de 30 pessoas a tagarelarem ininterruptamente até que, mostrando-se à distância o fortim, Filoctemo nos deteve lembrando que bem faríamos orando antes de chegar. A estrada, na manhã de inverno, estava solitária e sossegada. Fizemos nossa prece em silêncio, ao morno e, por cima de nossas cabeças, de quando em vez, os gaviões soltavam o seu grito estridente e agudo. Éramos 5 mulheres. Mamãe e eu, Zenóbia, Gema e a irmã de João. Juntas vencemos o percurso que nos separava de nosso objetivo. Lembro-me bem daquela primeira caminhada não apenas pelo meu natural nervosismo ante uma situação inteiramente nova e o possível encontro com Prisco, mas também por um diálogo que foi travado junto a mim. Eu vinha notando que Domiciano, ao se referir às assembleias da igreja, denominava as missa, título esse que me soava estranho e totalmente desconhecido. A Donato, que se encontrava ao meu lado, perguntei se compreendia o que Domiciano queria significar. Eu supunha que, num momento de tantas inovações estranhas e inesperadas, se tratasse de uma nova cerimônia ou coisa equivalente. Ante a perplexidade de nosso amigo, abordamos Domiciano. O que era a missa? Um cerimonial. Um ato novo introduzido no até então singelo desenrolar das reuniões cristãs. Não, não. Ele nos respondeu. Nada de novo. A reunião chamam missa. Então Donato lembrou-se. Em Roma, para encerrar as reuniões, os bispos costumam dizer: Ite, missa est. Isso quer dizer que podíamos ir embora, tudo estava terminado. Nícalo, entretanto, divergiu. O termo pode estar chegando de Roma, mas não passa de uma compreensão errônea, de um mal-entendido que ganha corpo, tudo porque o pão e o vinho que passaram a empregar para os sacrifícios são enviados pelos frequentadores, pelo povo. Ex donisa populum missis. Bem, disse Heráclio, com mais um pouco estarei tão estranho dentro do próprio cristianismo quanto estaria hoje entre os cultuadores de Prosepina. Estávamos então, diante dos portões do edifício fortificado por grossos paredões de pedra. Ficava do outro lado de um pequeno valado, ao centro do qual uma lagoa de águas salobras e apodrecidas fornecia água para o fosso que contornava as muralhas. Àquela hora, em tonéis e odres, alguns dos detentos colhiam o líquido torvo e viscoso para os serviços do interior. Paramos um instante a olhá-los enquanto um guarda cheio de desconfiança dividia sua atenção entre nós e eles emitir pequenos gritos próprios ao governo dos animais de carga. Ei! Oh! Oh! Ei! Repetia. O som hibernal, erguendo-se à posição a pino, revelava cruelmente a miséria daqueles homens sob penalidade e fazia parecer repulsiva a água que colhiam a escorregar desajeitadamente na vasa enverdecida. Era preciso espantar com as mãos o lodo e as imundícies, antes de mergulhar os vasilhames. Depois punham-nos às costas e se agrupavam para voltar. De onde estávamos podíamos contar-lhes as costelas sob as roupas em farrapos. Um deles, vendo-nos, começou a rir em momices de idiotia, enrugando o rosto magro e deixando ver um único dente podre no maxilar pontudo como o bico de uma ave, e isso até que um golpe de lança, não de todo inofensivo, fê-lo calar-se. A mão de Zenóbia estava fria e úmida na minha. Serás capaz? Perguntei-lhe baixinho. Eu me recomporei. Seguimos o pequeno cortejo hirsuto e cabeludo e foi um pequeno ruído familiar o responsável pelo retorno de minha coragem.
Mamãe tinha a mão no bolso de seu avental e lá de dentro vinha o familiar ruído da pedra de afiar sobre o tonsurum. Está ruim esta questão da água. Ela disse a meu irmão. E depois voltou-se para os outros. É o que precisamos ver primeiro. Carecemos de água boa, limpa e em bastante quantidade. Alexandre, que se debruçava sobre a lagoa, concordou com ela. Sim, é o que vem primeiro. É impossível que não exista algum manancial por aqui. Ela prosseguiu. Esta água, de onde vem? Estamos num valado, o lugar não é mau. Então ouvi uma voz desconhecida e humilde a dizer. Pode parecer um pouco esquisito, porém às vezes consigo descobrir onde existe um lençol d'água. Tu podes descobrir? Mas como? Com a ajuda de uma vareta. Mas não posso garantir, seria uma tentativa. Tenho conseguido, mas uma vez ou outra pode falhar. Houve quem risse levando a afirmativa à conta de brincadeira. Bem, não custa tentar. Mas não tens muito tempo. De que espécie de vara precisas? Eu mesmo saberei encontrá-la. A espécie e a forma podem ser importantes. O grupo moveu-se com o novato à frente em direção a um pequeno renque de vegetação, às margens da água estagnada. Nós nos sentamos sobre as pedras, a esperar. Mamãe estava visivelmente interessada e eu lhe perguntei vagamente, sem esperar que ela pudesse me responder. Esse quem é? Ora, quem imaginas que seja? Valério, o do Mâncio. Depois que Cleante o acolheu, ganhou corpo, cresceu. Foi uma boa obra. Quem viu este Valério e quem vê? Ponto. Valério. O albergue é um recinto espaçoso, para o qual entra-se por subpérgolas enredadas de videiras. Aos cantos e ao centro estão as mesas menores, onde se sentam os camponeses de roupas cinza amareladas, rústicas. As mesas maiores, as da frente, ficam reservadas aos viajantes de posses e aos romanos. Ao longo das paredes estão enfileirados os odres e os barris. Do lado de fora, numa placa, está escrito em vermelho e preto. Mâncio. O movimento é intenso pois que, por ali, entra-se e sai-se da cidade passando pelo mercado e os entrepostos de compra e venda. A mesa dos pobres é sempre desleixada, pois que estes são silenciosos e fáceis de tratar, são tranquilos e apenas ficam a seguir com os olhos os que entram e saem, com lentidão e indiferença. Entretanto as primeiras mesas são animadas, estrepitosas, empurcalhadas e Valério recolhe murros e bofetões em torno delas. Em certos dias são quase insuportáveis essas agressões físicas. E foi assim este dia. Já é muito tarde e todas as luzes estão apagadas. Ele pode, exausto, procurar o seu cubículo e seu catre. Tem equimoses nos braços, no rosto, nas pernas. Fede a vinho a azedo e suor, pois 2 vezes atiraram-lhe canecos à face. O mais negro desalento envolve-lhe a alma infantil. Empurra a porta e dali mesmo caem prantos sobre a esteira e as mantas ralas em que dorme. Sua fadiga e desolação extravasam em gemidos curtos e roucos, para os quais não existe a benção das lágrimas. Então, sem saber como entrara, vê a mocinha ao seu lado. Ela sorri com doçura e óleo de soslaio. Seu braço se estende, sua mão acaricia-lhe mansamente os cabelos. Emilda, de olhos tristes e tem 2 tranças compridas pendendo-lhe aos lados da cabeça. Quando aquele olhar tristonho toca o seu, uma espécie de névoa rosada e macia parece expandir-se em torno dele, acalmando seu desespero. E ela dá-lhe uma impressão de velho conhecimento, como se soubesse por antecipação tudo quanto lhe era referente. Entretanto, com um sobressalto, Valério retorna ao seu natural e pergunta. Desejas alguma coisa? Venho pedir-te um favor. Valério se sobressalta. Um favor. Ele balbucia um monossílabo. Mas. Um favor. Amanhã, muito cedo, um homem deve vir falar-te. Não tenhas medo. Acata e aceita quanto eu te disser. Parte com ele. Entendes bem? Não tenhas medo. Parte com ele. Parto com ele. Sim. Ele enxugará tuas lágrimas e curará tuas feridas.
ensinar-te-á os segredos da vida. Aprende-os e segue-os. E aquele com quem seguirás, respeita e ama. Tu abençoarás em todos os dias de tua vida. Valério vê agora de perfil. Seu rosto é suave e sério. Ela se vira completamente e desaparece nas trevas do corredor. Valério está vencido pelo cansaço e dorme profundamente até que os galos o despertam. Ter-se-á atrasado. Corre ao pátio e mesmo ali um homem intercepta-lhe os passos e diz-lhe: Responde-me ligeiro. Tens pais? Tens família? O homem fala apressado e, assim, nervosamente, Valério agita a cabeça, significando que não. Acabo de adquirir a estalagem do outro lado da cidade e meu nome é Cleante. Isto deve te bastar por hora. Levo-te comigo. Corre e vai esperar-me além do alcantil, na curva da estrada. A bondosa desconhecida mandou-vos, senhor? Não, ninguém me mandou. Vi o que te fazem. Tratam-te como a um animal, se não pior que um animal. Vamos, apressa-te. Mas, se a moça não vos mandou, por que me levas, senhor? O homem desenha um peixe sobre a areia. Sabes o que significa isto? Valério não sabe. Bem, levo-te em nome daquele que disse: Deixai vir a mim os pequenos. Vens ou não vens? Sim, vou, porque a moça disse-me que vos acompanhasse. Disse-me ontem, à noite. Cleante olha-o com curiosidade. Já tinhas visto essa moça antes? Não, senhor, não tinha. O olhar de Cleante faz-se vago. E é possível que nunca mais a vejas. E foi assim. Mas, naquele instante, Valério apenas pôs-se a correr, desabaladamente em direção à curva do caminho. Entre as árvores Valério procurava, muito compenetrado, o que lhe convinha. Eu o seguia com olhar de dúvida. Aprofundou-se entre as moitas das bétulas desnudas e, quando voltou, trazia uma espécie de forquilha com um dos ramos em ângulo reto, apontados para frente. Este talvez sirva, ouviu dizer. Este galho vai descobrir a água potável. Como? Não sei, não posso explicar. E não posso dizer que será água potável. Talvez seja possível descobrir uma fonte, isto apenas. Vamos tentar. Apertando a forquilha nas mãos, pôs-se a caminhar. Notei que se inteiriçava e que toda a sua atenção parecia concentrar-se na vareta. Andando de um lado para outro, em movimentos regulares, foi cobrindo a extensão da encosta. Nós o seguíamos e eu procurei rentear-me a ele. Não observava nenhum movimento estranho na vareta, porém Valério dava-me a impressão de estar sendo arrastado por um misterioso fio. De súbito, ou atraída por qualquer coisa no seio da terra ou movida por uma sua contratação muscular, a vareta pendeu como que ganhando peso e marcou um ponto aos pés do experimentador. Este, não se dando por satisfeito, apenas marcando com o pé o ponto inicial, afastou-se em outra direção. E outra vez foi se acercando até que idêntico movimento voltou a marcar o ponto já assinalado. E isto se passou 3 ou 4 vezes antes que se convencesse. Deve ser aqui, disse, é quase certo encontrarmos uma boa nascente por aqui. Então, enfrentemos o melhor. Vai ser preciso pedir no forte o material para cavar. Não vai ser preciso. Ouvi mamãe dizer triunfantemente. Eu já esperava por isto. Levantou a palha que forrava o plostalon e exibiu nossos instrumentos de lavoura. Vê só, eu cochichei Cirilo e João que se encontravam ao meu lado. Com a pá nas mãos mamãe parece uma guerreira. Ingenuamente nós nos orgulhamos de sua beleza e de sua irradiante vivacidade. E eu tive vontade de bater palmas quando, com aquele mesmo gesto decidida ela retirou a principal arma de seu arsenal, a sua caixa de remédios, a sua grande nártex, que dependurou por correias de couro, a tiracolo. Enquanto um grupo se punha a cavar, nós nos dirigimos, já agora confiantemente, para a guarda postada ante o grande portão. No pátio interior ao primeiro olhar, vi a biga de Prisco. Desejamos falar ao chefe da guarda. Disse Filoctemo respeitoso aos soldados. Não sei onde Prisco se encontrava, mas certamente muito por perto, pois que,
No momento seguinte, se aproximava de nós. Olhou para mim com ar de conspirador e ainda hoje posso rever aqueles olhos muito negros, brilhando através dos cílios grossos e compridos. Eu fiquei a imaginar se não estivera num daqueles corrediços mais altos a espiar-nos pelas seteiras, acompanhando a mágica procura da água que Valério encetara. Filoctemo, formalmente, solicitou-lhe permissão para atendermos aos encarcerados enfermos, em nome da filantropia. Embora o momento fosse de seriedade, tive de me conter para não rir. É que, ouvindo-se as explicações de Filoctemo, tinha essa impressão de que a filantropia, em cujo nome falava, era uma pessoa importante e real, cujo pedido precisava ser acatado. Aquelas frases propositais, entretanto, faziam sentido para os guardas broncos, aos olhos dos quais as medidas que iam se tomar ficavam plenamente justificadas. A filantropia não podia passar, no mínimo, da esposa de um dos primeiros funcionários ou de pessoa ligada diretamente ao procurador. Aquelas mulheres eram todas umas excêntricas, não era de admirar que, subitamente, se tomassem de atenções pelos prisioneiros. Eu me diverti acompanhando-lhes furtivamente as expressões de pasmo e assentimento e percebia que, bem à frente de Prisco, Nícalo parecia, rubro e tenso, prestes a explodir numa gargalhada. A situação pareceu tanto mais plausível, porque Prisco, ouvindo com atenção, olhava para o chão muito compenetrado e assentia dizendo: certamente, certamente. Fez depois um gesto de mão dando-nos passagem e disse acenando para um jovem soldado que se encontrava a pouco distância: encarregarei o soldado Esmaragdo de vos acompanhar e servir no que for possível. Não sei como foi que meu olhar encontrou o de Nícalo e aquilo bastou. Soltamos cada qual uma gargalhada e ríamos ainda quando, olhando-me fugidiamente, Prisco deu-nos as costas e desapareceu numa das passagens laterais. Lembro-me de que todas as visitas feitas à prisão de Sebastes tiveram aquele pretexto e passaram a constituir uma espécie de cumprimento às ordens da filantropia. Durante meses riamo-nos ao nos lembrar daquilo e mesmo depois, quando os anos passaram, eu ainda sorri ao ouvir pronunciada essa palavra. Ele cumpriu o que prometeu. Ouvi Cirilo dizer. Sim, ele cumprira o prometido. Mas eu não me podia esquecer de que, ao me rir junto de Nícalo, Prisco não se deixara contagiar. E por detrás de sua aparência indiferente eu podia adivinhar o seu aborrecimento. Ser-lhe-ia difícil agir de outro modo. Como ele mesmo dissera a Nícalo, sua mãe e irmã nunca procederiam daquela maneira. Nossa iniciativa não podia deixar de parecer-lhe importuna e desarrazoada. Não era difícil imaginar sua posição no caso, a menos que se tivesse mudado muito, o que não acontecera. Para ele os culpados precisavam ser castigados, pois eram infratores. Qualquer intromissão neste fato concluso era apenas uma maneira de complicar as coisas. Da outra vez estivemos do lado de fora das grades, desta vez desejamos entrar. Filoctemo disse com naturalidade e Esmaragdo. O outro estranhou. Isso nunca foi feito. Disse hesitante. Há toda uma série de riscos a correr. Não se nos puseres lá dentro e fechares novamente a porta. Era uma proposta incrível. Esmaragdo nos olhava assustado, sem sombra de sorriso. Serei responsabilizado pelo que suceder. Asseguro-te que nada nos sucederá. Vê só, julgas que estejam em situação de nos agredir? Do outro lado das grades, grupos esquálidos e de expressões sofredoras, em meio a montes de palha podre, fitavam-nos com desinteresse. Houve um curto silêncio e Esmaragdo assentiu. Sim, creio que dará certo. Eu suspirei aliviada. Uma onda de entusiasmo percorreu-me, como um arrepio. Lembro-me de como, trabalhando rapidamente, entramos nas celas e recolhemos a palha velha. Com vassouras que mamãe trouxera, varremo-las e substituímos as mantas velhas por novas. A distribuição de agasalhos e alimentos que tinha sido feita antes, aplainava-nos as dificuldades. Os presos colaboravam com facilidade, um pouco desorientados, porém sem agressividade. Com mamãe à frente, fomos repassando, uma a uma celas espaçosas,
onde se amontoavam, e mamãe dizia-lhes: em breve, se tudo correr bem, nós vos daremos enxergões e boa água, roupas e remédios para vossos males. Não foi difícil imaginar a inutilidade que seria falar-lhes das coisas do espírito, ao menos por enquanto. Em extrema miséria física, necessitavam dos cuidados materiais antes de mais nada. Além disso, receávamos por a perder o trabalho, mencionando os evangelhos. O fedor das celas era quase intolerável. Entrava-nos pelas narinas e parecia arder dentro da cabeça. O melhor, segundo mamãe, seria lavar as celas, porém esse serviço só poderia ser feito depois que as tarefas mais urgentes, junto dos enfermos, estivessem realizadas. Empurrávamos os montões de detritos em direção às grades e, ali outros vinham coletá-los. Depois, pelo lado de fora, forneciam-nos a palha seca e cheirosa que tiravam do plostalum. Mamãe e Alexandre, com a caixa de remédios ao lado, cuidavam dos doentes. Era tudo um espetáculo desolador de imundície, enfermidade moral e física. Percebi que, discretamente, Zenobia pusera-se a vomitar por 2 vezes. Eu e Gema, entretanto, aguentávamos firmes e procurávamos animar a companheira mais frágil, dizendo-lhe: tu te acostumarás. Tu te acostumarás. As celas eram penumbrosas e frias. Até que o movimento me aqueceu, estive a tiritar, batendo os dentes. Hoje penso que uma potente força espiritual nos comandava. Com raras exceções, a passividade dos sentenciados me espantava. Recordo-me de que mamãe os aconselhou a cortar os cabelos e de que, pondo-me o tonsorium entre as mãos, apontou-me dizendo-lhes: ela vos ajudará, sede dóceis. Assentei-me num dos degraus mais altos e eles foram chegando. Assentavam-se aos meus pés e ofereciam-me a cabeça. O tonsorium não era suave. Puxava os cabelos e causava dores. Eles, entretanto, não se queixavam, submetiam-se sem murmurar. Tinham bichos nas melenas e estavam tão sujos que não se lhes podia ver a cor das peles. Lembro-me de como o trabalho começou e de como terminou, porém, não posso saber por quanto tempo estivemos ali. Houve um momento em que os potes de mamãe se esvaziaram e em que suas faixas limpas se acabaram. O plostelum se esvaziara de palha, os cestos de pão estavam limpos. Mas as celas todas já tinham sido percorridas e, no interior delas, certamente aliviados, a maioria dos presos dormia ocultos na palha quente. O dia morria e mamãe estava com as 2 mãos nas cadeiras, no meio do pátio. Fizemos o melhor que podíamos. Ela disse: o ideal seria dar-lhes água para se lavarem e, depois, um bom prato de sopa quente, uma caneca de leite fresco. Olhei para o céu e respirei profundamente. Esmaragdo estava perto de mim e seguia com curiosidade uma gota de suor que me descia das têmporas para o pescoço. Enxuguei-a e perguntei a ele: e teu chefe, onde está? Passou por aqui há pouco. Não fizera comentários, estava claro. Olhei para meus braços, para minhas vestes e estremeci. Eu estava imunda, suja de sangue e de pus. Compreendi que devia poupá-lo. Descansando em sua comprida lança, Esmaragdo dizia-me qualquer coisa que eu não podia ouvir e sorria simpaticamente para mim. Creio que mencionava seu propósito de nos visitar e o fato de, sendo cristãos, termos soldados no grupo, pois que mamãe deu uma curta risada e disse: ora, nós nos arranjamos muito bem, uns e outros. Escondi-me por detrás de Zenobia e Gema quando o Filoctemo se dirigiu ao guarda pedindo-lhe que fizesse Prisco saber que desejávamos agradecer-lhe antes de partir. Meu desejo de ocultar-me, entretanto, resultou vão. Ele se encontrava muito por perto, e chegou pelo lado oposto, de sorte que, sobressaltada e confusa, terminei vendo-me à frente dele. Temos a impressão de que nosso trabalho singelo não merecerá vossa reprovação. Filoctemo disse-lhe: e sendo assim, rogamos vossa permissão para voltarmos periodicamente, tornando este gesto de boa vontade uma responsabilidade pessoal para cada um de nós. O olhar dele estava pousado em mim e tinha qualquer coisa de triste e duro. Eu me podia ver pelas suas pupilas.
Nunca me distanciara tanto da figura pura de mármore que deveria deslizar por entre as colunas da mansão do Cabo Tenarum. A permissão é concedida subordinando-se, entretanto, a minha permissão como encarregado da guarda. A voz dele parecia aborrecida e tinha um leve tom de rancor que não me passou desapercebido. Eu olhei fixamente e desejei que ele pudesse ouvir o meu pensamento. Preferirias que eu fosse uma irresponsável criança que pudesses acariciar e dizer: faze isso ou faze aquilo. Mas eu desejo que tudo se me tome sério e desejo ser madura. Somos imensamente gratos. Filoctemo disse. Prisco fez um cumprimento de cabeça ao qual todos responderam, menos eu. Senti uma espécie de dor física quando me libertei do olhar dele e me virei para sair. Não olhei para trás. Como se eterniza tudo isto? Pensava cheia de desânimo. Ele caminhava numa direção, eu noutra e o mais doloroso era que nem ao menos compartilhávamos os pensamentos naquilo que pudesse nos recompensar. Tomei a olhar para minhas roupas imundas, enodoadas de matéria sanguinolenta e de lama e imaginei Prisco no interior do fortim, limpo, belo, romano e senhor. Saímos através do pesado portão que se abria com um guincho rouco e lúgubre. Exatamente nesse instante houve uma bulha em derredor do poço que cavavam. A água tinha borbulhado, clara e pura e jorrava num grosso fio. O grupo aplaudia. Com a água farta, mamãe dizia cheia de felicidade, tudo será diferente.